شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente sempre para o caminho da senda reta. Porque é aquilo que Allah guia, ninguém desvia. E é aquilo que Allah desvia, ninguém guia. Meus irmãos, dando continuidade nas aulas do livro Guia para o Novo Muçulmano. O nosso assunto hoje é muito importante. Como nós devemos conhecer, ou como conhecemos as normas da religião islâmica. As normas que podem nos ensinar como praticar a religião islâmica. Quem sofre de uma doença, quem deseja uma cura, ou que seja aquele que sofre de uma doença, deseja uma cura, buscará o melhor e mais sábio dos médicos disponíveis para que possa receber uma cura efetiva, não se conformando em aceitar qualquer receita de outro médico, posto que sua vida é valiosa. O Sheikh está dizendo aqui, aquele que tem alguma doença ou que tem algum problema, principalmente problema de saúde, ele buscará a cura nos melhores médicos. Ele não aceita qualquer médico, qualquer receita, qualquer alguém ao ser humano que pode dar algum tipo de cura ou receita para ele se curar. Então sempre o ser humano, como a vida dele é muito valiosa, ele vai procurar ou ele buscará a cura com grandes médicos. Não aceita qualquer receita. Sendo que a crença do ser humano é o mais valioso que possui. Na religião islâmica, nós sabemos, ao que seja, o ser humano, em geral, deve pensar e entender e compreender que a crença é muito mais importante que a saúde dele. É muito mais importante de tudo no mundo. É algo, a dádiva, ao que seja o presente de Deus mais valioso. É assim que o ser humano deve pensar. Então a crença é importantíssima. Então, sendo que a crença do ser humano é o mais valioso que possui, deve se esforçar em conhecer sua religião e perguntar sobre que desconhece as pessoas cujo conhecimento seja confiável. Então, o ser humano sempre deve procurar conhecer a sua crença, conhecer a sua religião. Praticamente, muitos muçulmanos, ou muitas pessoas, alegam, ao que seja, se apresentam que eles são de tal crença, ou que seja, eles acreditam em algum tipo de crença, mas mesmo assim, se você perguntar qualquer detalhe, qualquer norma, qualquer obrigação, ele não sabe responder. E principalmente na religião islâmica. A religião islâmica é uma conduta de vida, um estatuto de vida. Como pode uma pessoa seguir essa crença e saber pouco sobre ela? Ou não saber nada? Principalmente a vida dos muçulmanos aqui, que vivem no Ocidente, no Brasil. Nós que vivemos no Brasil. Se a gente hoje entrar numa mesquita, ao que seja, falo uma mesquita, porque lá que as pessoas vão praticar as suas orações, suas adorações. Se nós perguntamos sobre os 5 pilares do Islã, se nós perguntamos sobre os 6 pilares da fé, sobre a vida do profeta Muhammad, poucas pessoas vão responder ou poucas pessoas vão saber. Então, como nós vamos praticar uma conduta de vida, como nós vamos praticar uma crença e pouco sabemos sobre. Isso é muito mais valioso e muito mais importante entender que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento sobre a nossa crença
muito mais importante que tudo que nós possuímos na vida. Os nossos filhos, a nossa saúde, o nosso dinheiro, os nossos bens. Vocês sabem que tem uma súplica que os sábios suplicam na mesquita e muitas pessoas falam amém, que amém significa em árabe, Allah aceita a nossa súplica, aceita o nosso dua, aceita a nossa oração. Amém. Allah aceita a minha súplica. Isso que significa. Então, muitas pessoas dizem amém quando o sheikh está suplicando, ou quando o líder está suplicando na mesquita, e o sheikh está dizendo assim, que Allah, às vezes ele está pedindo para Deus, Allah, aumente o nosso conhecimento. Allah, devemos aumentar o nosso conhecimento. E essa pessoa não sabe o que o sheikh está dizendo. Então, como pode suplicar, como pode a pessoa dizer amém e não saber o que o sheikh está dizendo? É claro que é uma falha muito grande, falha da família, falha dos pais, falha dos líderes religiosos, falha do próprio muçulmano. Todos vocês, já repetimos isso várias vezes, todos vocês sabem que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse que a busca do conhecimento, conhecimento da religião islâmica, é uma obrigação de cada muçulmano e muçulmana. Você não pode dizer que você é muçulmano, ou não pode dizer que você entrou na religião islâmica sem buscar o conhecimento, sem saber como praticar a sua oração, sem saber como praticar a sua doação, sem saber como praticar o seu jejum, sem saber como praticar a peregrinação. São condutas, ou são adorações, ou é uma conduta em geral para a sua vida, que você tem obrigação de conhecê-la, sendo você um líder religioso ou não. Buscar das fontes mais confiáveis e disponíveis. Voltando aqui para o livro. A leitura deste livro é um passo até o caminho correto. Tal como disse o Altíssimo, perguntai às pessoas de conhecimento, se não sabeis. Então esse livro é muito importante, importantíssimo que cada muçulmano ler este livro e conhecer, porque ele tem as informações básicas que todo muçulmano, seja ele revertido, ou seja muçulmano, nascer como muçulmano, então ele tem as informações básicas que cada muçulmano deve conhecer. Se não estudar, se não correr atrás, se não buscar esse conhecimento, como você vai praticar a sua religião? Ao que seja, você vai alegar, ou você vai carregar a bandeira do Islã apenas e dizer que você é muçulmano, mas perante Deus você não praticou nada. Então, buscar o conhecimento é importante. Aqui nós temos o site, um site muçulmano, chama Islamic Finder. Islamic Finder, inshallah, nós vamos colocar para vocês na tela e vocês vão ver. islamicfinder.org. Isso indica para você, em qualquer lugar do mundo, indica para você os horários da oração. Como temos os outros dois sites que tem esse livro digital. Muitos irmãos e irmãs estão pedindo o livro para mim. Eu não tenho ainda muitas cópias. Inshallah, vou mandar imprimir aqui no Brasil e enviar para todo mundo que quer estudar esse livro. Esse livro é muito importante. São informações básicas que cada muçulmano deve conhecer. Então aqui tem os dois sites. Agora, por enquanto, vocês podem buscar esse conhecimento, estudar e adiantar esse estudo até chegar o livro nas suas mãos. O site é newmuslimguide.com, ou que seja guidemuslim.com em inglês. Inshallah, nós vamos colocar para vocês na tela e vocês vão estudar sobre isso. Outro assunto que também todo muçulmano deve conhecer, o Islã é a religião da moderação. Nós devemos saber que o Islã é a religião da moderação. O Islã não tem tirania. O Islã não quer pedir para você algo que você não pode praticar. O Islã é a religião da moderação, sem negligência, exagero ou fanatismo. Isso
demonstrado em todos os ritos religiosos e formas de adoração. Meus irmãos, vocês podem observar, quando nós praticamos a oração, não tem nada que sacrifica o ser humano. Deus quer que você pratique uma adoração sem se sacrificar. Um exemplo que não está no livro aqui, eu vou dar para vocês. Vocês sabem que antes da gente praticar a oração, você tem que fazer a purificação, a ablução, wudu em árabe. Você lava o rosto, lava as mãos, se limpa, se purifica, se higieniza. Então, higieniza-se. Aí toda essa prática que você faz para se purificar, você, ao lavar o seu rosto, você não pode bater a água no seu rosto, não pode bater a sua mão no seu rosto. Então, até esse sacrifício mínimo não pode fazer. Então, o Islã é a religião da moderação. Não há algo que o ser humano não pode praticar. Isso que eu quero dizer da moderação. Por isso, Allah confirmou a moderação ao mensageiro, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, a seus companheiros e aos crentes por meio dos assuntos fundamentais. Inshallah, nós vamos mostrar para vocês aqui a parte das partes fundamentais. A retidão na religião e o respeito pelos ritos de Allah nos corações. A outra parte, a proibição do exagero, transgressão e tirania. Então, essas duas coisas, essas duas partes mostram que o muçulmano, nas adorações, nas práticas, no ensinamento, não deve exagerar em nada. Um exemplo que vou contar para vocês do mensageiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma vez veio duas mulheres visitar a mulher do profeta Aisha, radiyallahu anha, que as bênçãos de Allah estejam com ela, e falaram para ela que nós fazemos o jejum, as duas mulheres contando para a mulher do profeta, que eles faziam o jejum o dia todo e à noite eles oravam a noite toda. Então o profeta Muhammad, ela contou isso para o profeta Muhammad, falou: essas duas mulheres que estão me visitando, elas fazem isso. Aí o profeta falou em árabe para ela: "Ma alaykum", quer dizer, vai devagar, vocês vão se enjoar e Deus não gosta desse tipo de sacrifício. Então, isso que o significado do dito. Não devemos nos esforçar, deixar de comer, deixar de beber, deixar de dormir, deixar de fazer algo que nós gostamos da nossa vida. O Islã é a religião da moderação. Não precisa ter esse sacrifício tão grande. Por isso Deus disse no Alcorão, para que nós fazemos e praticamos o que podemos praticar. Então, quando Allah distribuiu as orações, 5 orações por dia. Cada oração não leva 2, 3 minutos de você. Com a ablução, se você for fazer a ablução 5 minutos, não vai te atrapalhar, não vai te sacrificar. Então, nem fisicamente, nem mentalmente, nem você vai perder a sua produção, seja o que for a sua produção, como empregado ou como empresário. Allah o Altíssimo disse: mantenha-te firme na senda reta, como te tem sido ordenado, e que também o faça aqueles que se arrependem. E não sejais transgressores, sabeis que Ele vê bem tudo quanto fazeis. Quer dizer, é um dever observar a retidão na verdade e o esforço, sem exagerar nem transgredir. Sempre a gente deve observar as nossas práticas, ver se isso tem um provérbio árabe que diz assim: pouco constante, melhor que muito, que faz a gente parar no futuro. Então, oferece aquilo que você pode, até onde você puder, para que seja constante. Você vai poder levantar à noite e fazer 2 genuflexões? Não faz 20, no outro dia não faz nada. Não, faz 2. No outro dia você faz 2. Faz que as suas adorações sejam constantes, onde que não sacrifica você fisicamente ou mentalmente. Quando o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah seja com ele, estava ensinando os seus companheiros um dos rituais da peregrinação, advertiu que não
cometessem exageros. Também informou que esta foi uma das causas da perdição das nações anteriores sobre isso. Disse: cuidado com os exageros na religião, pois isso foi o que trouxe a perdição àqueles que vieram antes de vós. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, estava uma vez ensinando seus companheiros na peregrinação como praticar os rituais, como praticar os ritos durante a peregrinação. E pediu para eles não ter exagero e falou para eles que Allah, subhanahu wa ta'ala, louvado seja ele, disse que para o profeta Muhammad que Allah mandou castigou os povos anteriores por ter exagerado, por ter transgredido, por ter feito algo a mais do que pediu para eles nas adorações, e para eles não praticar isso novamente. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, também disse: faz todas as boas obras que puderes. O profeta disse que a paz de Deus esteja com ele: faz as boas obras que puderes, que você consegue praticar. Deus não quer que você faça algo acima da sua capacidade. O mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, explicou detalhadamente a realidade da mensagem que lhe foi revelada, a qual não exige esforço superior ao que cada uma pessoa pode realizar. O Islã ensina a sabedoria e a facilidade. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: certamente Allah não me enviou à força, e nem para forçar, senão que me enviou como professor para facilitar as coisas. Mas claro que isso não existe. Allah enviou o profeta Muhammad para facilitar as coisas. Claro, e não conseguir, também não dizer que tudo tem que ser fácil e deixar de praticar as ordens de Deus. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que facilite sempre a nossa vida e a de vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم